Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessas lições maravilhosas da segunda epístola de Pedro. Fortalecendo nossa mente é o título de hoje. Nessa segunda-feira nós vamos estudar o que devemos gravar na memória. Perguntar: que memória deveria ter o primeiro lugar em nossa mente e por quê? Então, qual é a memória? 2 Pedro capítulo 3, versículo 2 diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos nossos mandamentos como apóstolo do Senhor e Salvador. E por quê? Aqui diz que memória, né? Então, a palavra de Deus dita pelos santos profetas, a Bíblia Sagrada, o Espírito de Profecia. E por quê? O salmista responde: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então as primeiras palavras, as coisas mais, as coisas boas, sagradas, tudo que está escrito para nosso elevo espiritual, que é a Bíblia, o Espírito de Profecia, isso devemos estudar, está gravado em nossa mente. E o porquê disso? Para mantermos no caminho certo, sabemos o que é certo e errado, dessa forma fazer aquilo que é correto. A pena inspirada, Grande Conflito, página 599, na página 600, diz assim: muitas vezes as tentações parecem irresistíveis porque, devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia, a pessoa tentada não pode se lembrar prontamente das promessas de Deus para enfrentar Satanás com a arma das Escrituras. Mas os anjos rodeiam aqueles que estão dispostos a aprender os assuntos divinos e, na hora da maior necessidade, esses seres celestes lhes lembrarão as verdades mais necessárias para o momento. Assim, quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Essa promessa está em Isaías 59, verso 19. Jesus prometeu aos discípulos: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No entanto, os ensinamentos de Cristo devem ser previamente memorizados para que o Espírito de Deus nos faça lembrar deles na hora do perigo. Então é importante nós analisarmos aqui alguns aspectos que é importante. Primeiro, da mesma forma que os anjos maus estão ao nosso redor sugerindo muitas coisas que não prestam, os anjos de Deus estão também ao nosso redor, também nos dando a sugestão. Aquele desenho que mostra às vezes um diabinho e um anjozinho é uma ilustração de uma realidade nua e crua. Nós temos ambos a fazer o trabalho, mas para além disso temos uma ferramenta muito maior do que essa, que está à nossa disposição, que é o Espírito de Deus. Só que o Espírito Santo ele não traz informação. O Espírito Santo ele reforça e relembra aquilo que nós estudamos. Então devemos estudar, devemos estar em comunhão com Deus, devemos ler a sua palavra, e quando acontecer circunstâncias menos agradáveis, o Espírito Santo, além do trabalho dos anjos, o Espírito Santo vai trazer à nossa memória aquilo que nós já estudamos para fazer como Jesus fez. Está escrito, nem só de pão virá o homem, está escrito, não tentarás o teu Deus. Foi dessa forma que Jesus resistiu ao inimigo, como está escrito. Nós também devemos fazer o mesmo. Pergunta B: cite exemplos que enfatizam a importância decisiva de enriquecer nossa memória com ensinamentos e história bíblica. Então, exemplos dessa importância. Vamos ver um deles. Lucas capítulo 1, 67 a 70 diz: e Zacarias seu pai foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Outro exemplo, Atos 3, versículo 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então nós temos aqui Zacarias, que ele profetizou, falando de Jesus, da vinda dele, e depois também
Atos dos Apóstolos vem relatando também outro aspecto, que é Jesus e a profecia, do qual ele ia conter os tempos da restauração até que tudo aconteça pela boca dos seus santos. Então os profetas sempre profetizaram tudo sobre os assuntos adiante que vinham por acontecer, e dessa forma esse exemplo mostra a importância de enriquecer nossa memória, de ter todo o conhecimento que nos foi deixado para a nossa mente estar bem composta com tudo que é sagrado e tudo que nos é devido e é bom para o nosso ensino, e não só como caminho até a Canaã Celestial, até Jesus voltar. Texto Sagrado de Educação, página 173, diz assim: a Bíblia é a história mais antiga e abrangente disponível para a humanidade. Chegou pura e cheia de vitalidade, vinda diretamente da fonte da verdade eterna e, ao longo dos séculos, uma mão divina tem preservado essa pureza. A Escritura ilumina o mais distante passado que a pesquisa humana procura em vão decifrar. Somente na Palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Só nela encontramos um relato autêntico da origem das nações. Só ela fornece uma história de nossa raça sem as distorções do orgulho e do preconceito humano. Realmente a Bíblia é um milagre, é o poder de Deus que mantém durante tantos séculos e séculos e séculos a fio, e mesmo nessa era moderna, mesmo agora no século XIX, século XX, a autenticidade da Bíblia. E no entanto, toda a verdade, toda a luz que nós precisamos estar ali naquele livro maravilhoso, chamado A Palavra de Deus. Comentário bíblico escolar, 1º de junho de 1903, diz assim: minha mente está sobrecarregada com a difícil tarefa de escrever a respeito da história do Antigo Testamento. Estou perturbado ao ver meus irmãos e irmãs trazendo tão pouca verdade bíblica para a vida diária. Para que possamos ser vencedores, devemos entender que temos de travar uma batalha. Alegre-nos saber que temos a certeza da vitória pelo poder fortalecedor da graça de Deus. O Senhor é mais forte que a soma de todos os poderes do inimigo caído. Nós sabemos que um único anjo de Deus retém milhares de anjos maus. E o Senhor então nem se fala. Deus é todo poderoso. Jesus derrotou na cruz e agora ele já não tem hipótese nenhuma. Devemos ter a noção de que o que nós precisamos é estar com as promessas divinas em nossa mente, em nossa vida. Se isso acontecer, tudo que nos vem de tentação, de provação, a promessa ela vem como um braço acolhedor, uma mão forte a nos suster. E isso vai nos ajudar para que possamos realmente sair vitoriosos. Então aqui traz para nós o que devemos gravar na memória, que é o nosso texto, nosso tópico de segunda-feira. Devemos gravar todas as promessas, todos os ensinamentos que a Bíblia nos traz. E as histórias dos antepassados nos servem de base para que sabemos as vitórias que eles tiveram e aonde foram derrotados. E por esse exemplo e por esse pelos ânimos que nos fornece dali, pelos exemplos que nos dá que são negativos, nós podemos ter base para sair vitoriosos em todas as coisas da nossa vida. Então tudo aquilo que nós erramos e pecamos, sabemos que temos um Salvador, que as promessas está bem clara, ele nos restaura, ele está diante do Pai intercedendo por nós, e essa intercessão vai nos dar força para cada vitória ser mais forte que a outra, cada degrau que subimos ficar mais alto, mais perto de Cristo. E esse é o desejo para mim e para cada um de nós, ter em mente todas as memórias e promessas que Deus tem para nós, e não só confiar plenamente na graça do sacrifício de Cristo para a remissão dos pecados. Com esse conhecimento, com essa ajuda, com esse auxílio que dá através dos santos anjos, do Espírito Santo e a graça de Cristo, vamos alcançar a vitória e um dia estar todos nas nuvens dos céus. Esse é o meu sincero desejo para mim todos nesse dia. Amém.